Oi, pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de criptomoedas do InfoMoney CoinDesk, e esse aqui é o Cripto Mais, o nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Bom, como você já deve estar sabendo, está todo mundo aí preocupado com essa queda do Bitcoin, que bateu aí US$ 30.000 agora há pouco, após fechar a sexta semana de queda, na maior sequência de perdas desde 2014. Mas qual será que é a melhor estratégia para lidar com esse cenário? Será que é perigoso demais entrar agora? Ou ficar de fora significa perder a oportunidade de navegar no próximo ciclo de alta? A gente vai falar sobre esse assunto com o Henrique Teixeira, o Country Manager da Exchange de Criptomoedas Ripple. Já o trader Vinícius Terranova, que já vem alertando para essa queda já faz algum tempo, vai contar quais são as pistas que os gráficos estão dando para a gente saber aí quais vão ser os próximos passos do Bitcoin. E no giro de notícias, a gente vai ver que o Instagram começa a testar integrações com NFTs e o sell-off que a gente está vendo agora abre crise bilionária nas criptomoedas Luna e UST. Bom, já vai deixando o like, assina o canal, deixa aí suas dúvidas nos comentários e vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Bom, pessoal, e como você estava vendo aí agora há pouco, o Bitcoin está desabando de novo. E aí tem quem se pergunte: será que a criptomoeda dessa vez acaba e vai a zero? Bom, esses aí são os mais pessimistas, né? Afinal, é a segunda vez em 6 meses que o Bitcoin cai mais de 50% da máxima. E aí 11% só nas últimas 24 horas. As criptomoedas perdem no total nesse momento mais ou menos US$ 350 bilhões em valor de mercado só desde a semana passada. Por trás desse movimento, a gente já conhece mais ou menos o enredo. Continuam os mesmos motivos que vêm abalando os mercados pelo mundo. O aperto monetário sem precedentes promovido pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e a perspectiva de aumento desenfreado da inflação e, consequentemente, das taxas de juros. Parece então ser a tempestade perfeita para atingir o Bitcoin, que já vinha aí dando sinais de fraqueza há algum tempo. Segundo vários especialistas, a criptomoeda pode cair ainda mais. Mas do ponto de vista do investidor, qual será que é a melhor maneira de lidar com esse cenário? Será que é melhor vender e acompanhar o sell-off global ou aproveitar para comprar nesse momento? Ou será que é uma boa oportunidade para a gente ficar aí só esperando para ver o que acontece? Bom, a gente vai ver qual desses cenários é mais indicado para isso. Mas antes de começar o nosso papo com o nosso convidado de hoje, eu quero mostrar para vocês um trechinho de uma conversa que eu tive no fim de abril com o famoso trader americano Tony Vays, durante uma visita que ele fez ao Brasil. Veja só esse trecho. Bitcoin is not in its best days, right? So, how long would you say it could take for Bitcoin to hit a new all-time high? Do you see it happening this year? I think it is going to happen this year. I expected it. I expected Bitcoin to do very well last year. I still expect it to happen this year. It's early in the year. We're only 4 months into the year. I think it's at the moment, I am leaning bearish on Bitcoin once again. I think there is a high probability Bitcoin can fall below 30,000, but I also think it's going to reverse very, very quickly. And I do believe that Bitcoin, if it doesn't recapture the prior high of 65,000, 68,000, I think it's going to be very close and it's going to be on the trajectory higher. So I think that by the end of this year, we will be back in a proper bull market. Bom, a entrevista completa com o Tony Veja você vai conferir na próxima segunda-feira em uma edição especial do CryptoMash. Mas com esse trechinho você já pôde ver que até um defensor ferrenho do Bitcoin, afinal o Tony Veja é conhecido por ser o maximalista de Bitcoin, até ele já previa que essa queda viria. Então, como será que um especialista em criptomoedas e que já viu de tudo nesse mercado lida com esses altos e baixos? Qual será a melhor estratégia para aplicar nesse momento para não ficar no prejuízo e, ao mesmo tempo, garantir algum lucro, quem sabe aí no longo prazo? Para explicar melhor como essa dinâmica funciona, temos hoje a presença de Henrique Teixeira, Country Manager da Exchange Ripple no Brasil. Bem-vindo, Henrique. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, obrigado por me convidar. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Agradeço aí o convite e vamos tentar esclarecer as melhores estratégias nesse momento de estresse aí de mercado, né?
É isso. Henrique, você estava no time das pessoas que já estavam prevendo que essa queda poderia vir. Como é que você está avaliando esse cenário nesse momento? Exato, eu acho que a gente tem acompanhado bastante a economia global como um todo, né? Esse combate nos Estados Unidos contra a inflação e o aumento da taxa de juros, que acabou chegando até de uma forma relativamente tardia para o mercado deles. Aqui no Brasil, a gente já começou a fazer esse movimento um ano antes, né, de aumento de juros para combater a inflação. Também tem a questão na China, que está preocupando bastante com os novos lockdowns em Xangai. Tem também a questão de supply global, né, essa dificuldade de se conseguir ter fornecedores para matérias-primas, que vem impactando também bastante a economia, e obviamente a crise e a guerra, né, entre Ucrânia e Rússia e o desfecho que isso pode tomar. Então, esses eventos macroeconômicos já vinham nos preocupando, né, e vem intensificando à medida que eles vão se desenvolvendo, e já era esperado que o mercado de cripto fosse seguir eventualmente o que vem acontecendo no mercado de renda variável e bolsa, e ter um impacto negativo também, principalmente agora no curto prazo, né? Legal. E aí, Henrique, tem muita gente do mercado, né? Quem é especialista, acompanha o mercado de perto, que diz que é importante aproveitar os momentos de baixa para comprar Bitcoin aí, mirando no longo prazo. Você apoia essa ideia também? E por que que você, se você apoia, por que que você diria que é importante aproveitar esses momentos? Eu gosto dessa estratégia, eu gosto bastante dessa estratégia. Vai depender muito do perfil do investidor, né? Se aquele investidor que ainda não entrou no mercado de cripto, ainda não comprou o seu primeiro Bitcoin, pode ser uma estratégia bem interessante para começar a acumular. Eu não sugiro que façam movimentos bruscos, vendam um carro, uma casa e coloque toda sua reserva em Bitcoin, mas sim começar, ou em cripto, né? Mas sim começar aos poucos a acumular. Eu acho que é uma boa estratégia. Outros investidores que já tenham comprado cripto, já tenham Bitcoin, Ethereum nas suas carteiras, pode ser um momento também para aumentar a reserva. Existe muito aquela estratégia, aquela discussão sobre preço médio, né? Então, quem comprou Bitcoin já a 45, 50, 60 mil dólares, é o momento de entrar agora e fazer uma compra com um preço um pouco mais baixo, e aí no final ficar com um portfólio com um preço médio mais atrativo, né? Há também outras estratégias com stablecoins, né? Nesse momento de estresse, de queda, seria uma outra alternativa vender a minha cripto em comprar uma stablecoin, né? Que é lastreada ou tal, tem um tag de 1 a 1 com uma moeda fiat, por exemplo, dólar, euro ou reais mesmo, e esperar o movimento de mercado para ver se vai cair mais, para depois voltar a comprar criptoativos já com preço mais atrativo. Então, todas essas alternativas vão depender muito do perfil do investidor e do seu objetivo, né? Se é curto, médio prazo, ou se é mais voltado para o longo prazo. Entendi. A gente já tem aqui, a gente no nosso chat falando que vai esperar cair mais ainda aí para 26 mil, enfim, menos de 30 mil, como o Tony fez até aí nesse trecho de vídeo que a gente viu agora há pouco, ele acredita, não só ele, mas muita gente acredita que pode cair para menos de 30 mil. Você acha arriscado demais esperar esse momento aí, ou seja, pegar o fundo? A gente sabe que pegar o fundo de mercado é bem difícil. Você acha que isso é perigoso? O que que você recomendaria aí para esse investidor? Realmente, é muito difícil pegar o fundo, é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo busca. A minha sugestão era eventualmente acompanhar o mercado mais de perto nesse momento. Não é uma questão de acompanhar todos os dias, mas é uma questão eventualmente de acompanhar todas as horas, né? A gente viu que o Bitcoin mesmo tinha batido aí, chegado aí em 30 mil e já voltou, acho que para 31.500 antes da gente começar aqui a live. Então, já existem aí oportunidades, eventualmente, até de investidores ali no day trade que já compraram Bitcoin a 30 e já, eventualmente, já venderam a 31.500 e já realizaram algum lucro, né?
Então, dependendo muito da estratégia do trader, eu acredito que sim, ele pode esperar cair mais, mas sempre de olho no mercado, porque se houver aí uma retomada, que ela deve ocorrer de uma forma muito rápida, e aí você perde um ponto de entrada que poderia ser bem interessante. Entendi. Agora, para quem já está no mercado, ou seja, a pessoa está comprada ali, comprou Bitcoin mais acima, de repente esperando que ele fosse retomar uma alta acima de 40 mil, e agora está no prejuízo. Qual é a melhor maneira qual é a melhor estratégia para esse tipo de investidor? Ele vende agora no prejuízo e aí de repente espera para o Bitcoin cair mais um pouco e comprar mais barato para tentar recuperar esse dinheiro de volta, ou mantém as criptomoedas, tenta comprar mais? O que você diria que é mais adequado nesse momento para esse tipo de investidor? Se ele não precisar usar o recurso no curto prazo, né, se ele não precisar, se ele está contando com essa cripto, com esse Bitcoin para fazer alguma compra ou algum outro investimento, sim, acho que essa estratégia de venda pode ser bem interessante antes que caia mais. Mas, por outro lado, se a ideia dele não é vender no curto, no médio prazo, eu acho que é um momento, sim, para aumentar as suas posições e comprando aos poucos, porque se cair mais um pouco, compra mais um pouco, né? Então, quer dizer, não sacar, não tirar todo aquele investimento que você possui hoje, já fazer um investimento em cripto, mas sim fazer isso de uma forma escalonada ao longo dos dias. A gente vai, obviamente, acompanhando aí o desenvolvimento do mercado, pode sim cair mais. A gente já ouvi previsões aí falando em 25 mil, em 20 mil. É muito difícil hoje a gente acertar qual que vai ser o fundo do poço. Se a gente está olhando médio e longo prazo, eu acredito que é um momento muito interessante para se acumular mais cripto e aumentar a sua posição. Claramente existe muita volatilidade ainda nos próximos dias e pode ser que caia mais. Mas se a gente estiver falando em médio e longo prazo, eu acredito que os fundamentos são bem fortes aí para que no médio e longo prazo haja lucro para quem estiver montando posição agora. Legal. A gente vê muito gestor de ações, por exemplo, falando às vezes a mesma coisa, né? Ou seja, quando uma empresa tem uma ação muito barata, né, cai muitas, falam, ele está barato, você pode aproveitar para comprar agora, para lucrar mais na frente, mas a gente sabe que o desempenho da empresa, né, o desempenho da ação tem muito a ver com o desempenho da empresa, e as empresas enfrentam aí uma série de desafios econômicos, né? Então a gente tem que olhar desde política até uma guerra que está acontecendo, enfim, uma série de coisas que vão influenciar no desempenho dessa empresa e, no final das contas, no preço da ação. No Bitcoin, você falou em fundamentos, né? Ou seja, por que o investidor hoje teria interesse em acumular Bitcoin para o longo prazo? O que faz, o que dá segurança para o investidor de que isso vai, em algum momento, dar retorno? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que o Bitcoin e as criptos o que vai direcionar a valorização e a maior adoção delas são os casos de uso aonde elas vão ser aplicadas. Então, o mercado de ação, né, olhando o mercado americano, e a crise que a gente está passando agora, os valores, né, que estão sendo negociados agora são os menores nos últimos 13 meses. No último ano, não foram negociados tão baixo quanto agora, quando a gente olha o fundamento das empresas e das ações. Quando a gente olha Bitcoin e cripto, a gente tem que olhar quais são os casos de uso, né, das moedas. Então, aonde, por exemplo, que os tokens vão ser utilizados, qual que é o underlying asset ali, qual que é o use case que ele vai ser utilizado. Então, só pegar um exemplo do Bitcoin, esse final de semana, a gente teve até o anúncio de uma marca famosa aí de bolsas nos Estados Unidos, acho que foi a Gucci, anunciando que as lojas vão começar a aceitar pagamentos em Bitcoin, né? Claramente que só esse anúncio isoladamente não vai fazer o preço mexer, mas é mais um reforço de que o Bitcoin e as criptos eventualmente não estão sendo usados apenas para investimentos ou apenas para reserva de valor, mas também como meio de pagamento. E isso se desenvolvendo de uma forma mais massiva e outras lojas passando a aceitarem também, e outras formas de negociação de comércio exterior e transferência de
de valores entre pessoas e pagamentos internacionais, etc., vão conseguir, com certeza, trazer mais volume para o mercado cripto, e com isso, sim, é um dos use cases, um dos casos de uso que criptos estão sendo utilizadas no longo prazo. Se eu não me engano, no Brasil, eu até vi uma estatística há pouco tempo, comentando que mais de 900 empresas já aceitam Bitcoin ou cripto como meio de pagamento. Então, esses são exemplos que a gente vê que vem sendo desenvolvidos ao redor do mundo, e com isso, eu acho que vai ser uma das formas que a gente vai ver valorização de cripto no médio e longo prazo também. Legal. Agora, assim, a gente sabe que o mercado de cripto é bem volátil, né, como você mencionou, e isso significa risco, né? Ou seja, você pode colocar um capital hoje e amanhã ele pode valer muito menos. Ou seja, por exemplo, ontem o Bitcoin bateu aí a mínima de 3 meses em 33 mil. Quem achou que era um bom ponto de compra já está perdendo dinheiro hoje. Como você recomendaria que a pessoa tem que lidar com esse tipo de volatilidade? E assim, quais são os riscos em geral para entrar em Bitcoin, principalmente, né? A gente sabe que outras criptos são até mais voláteis, mas falando especificamente do Bitcoin, quais são os riscos de comprar Bitcoin hoje para o longo prazo? Ótimo. Eu gosto muito de fazer um paralelo com o mercado de ações, né? A gente viu também o Netflix, Facebook divulgando os resultados recentemente, e houve aí uma queda aí grande, eventualmente de 20%, 30% no valor das ações também, ou até mais. No mercado de cripto, eu costumo dizer que o cavalo é mais arisco, né? Então, existem sim oportunidades para ganhos no curto, médio prazo, mas também existem armadilhas, né? E que podem vir tanto de uma questão macroeconômica, quanto do caso de uso daquela determinada moeda, se foi desenvolvida especificamente para algum setor, que haja solavancos ao meio do caminho, e que a gente precisa estar ciente desses riscos. Então, a minha sugestão é para que estudem, obviamente, qualquer cripto que for ser investido, que estudem bem quais são os casos de uso, vejam o que estão comentando hoje investidores que já entraram nessa cripto, deem uma olhada em detalhes qual que é a aplicação, né, e o desenvolvimento, né, qual o roadmap que essa moeda vem sendo trabalhada, e especificamente sobre o Bitcoin, que coloque para os novos investidores, que coloquem um pedaço pequeno das suas reservas, né, de 1 a 5% daquilo que você tem disponível hoje, seria o que eu recomendaria para esses novos investidores, para que eles se sintam à vontade, conheçam a tecnologia, comecem a experimentar o que é investir em cripto, para que eles não tenham problemas para dormir à noite, né? Não percam o sono. E à medida que eles vão ficando mais confortáveis com o risco, entendendo como o mercado se comporta e a alta volatilidade que tem esses ativos digitais, eu acho que aí a pessoa vai aumentando a sua posição e alocando mais recurso para o mercado de cripto. Mas eu não recomendaria começar com mais do que 5% da sua disponibilidade em cripto, para não perder o sono à noite. Isso é bem importante mesmo. Henrique, agradeço muitíssimo a sua participação aqui com a gente hoje. Espero falar com você muito mais vezes no futuro. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, vamos agora no próximo bloco olhar como estão os preços e, claro, ver o que os gráficos do Bitcoin estão dizendo para a gente nesse momento. Roda a vinheta. Bom, antes da gente falar aqui com o trader Vinícius Terranova, vamos dar uma olhadinha como estão os preços desse momento. O mercado está aí todo no vermelho, como você pode ver. Bitcoin caindo mais de 8%, Ethereum também, XRP, as altcoins em geral caindo mais ainda que o Bitcoin, né? Nesses momentos de baixa, de mais eliminação de riscos, as altcoins costumam sofrer ainda mais justamente porque elas são aí menores, dão menos segurança para o investidor, né? Então, a gente vê aí a Terra, a Luna, caindo quase 30%. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto mais na frente. Fica aqui ligado com a gente que eu vou contar mais ou menos o que está acontecendo com a Luna e por que ela está caindo tanto. E aí também a criptomoeda da Crypto.com vem caindo bastante, mas será que tem alguma coisa subindo? O Waves, impressionantemente, está subindo nesse momento aí 1,5% mais ou menos. Ela que caiu bastante nos últimos tempos, mas assim, no longo prazo ela está
acumulando ainda uma queda. Tirando isso, nada está subindo, as outras coisas são, que você vê aqui na tela são stablecoins, então não conta nesse momento. A IoTeX, que é uma cripto ligada a projeto de internet das coisas, vem caindo até mais do que a Luna, mas a Luna realmente, entre as principais criptomoedas, é que vem sofrendo mais. Mas a gente precisa, claro, entender por que isso está acontecendo, o que a gente pode esperar, e para isso eu trago de novo o Vinícius Terranova para explicar para a gente o que está acontecendo. Vinícius, voltou o óculos? Por quê? Voltou o otimismo? O que você conta para a gente dessa vez? Você tá no mudo. Acho que a gente não está te escutando, Vinícius. Acho que está no mudo aí. Aqui agora deve Agora ter sim. voltado. Agora sim. Obrigado. Agora sim. Vamos lá. Um problema técnico. Estou aqui Técnico. bebendo lágrimas. Olha, o óculos só volta quando tiver bullish mesmo, gente. Foi só piada. Hoje tem nada bom, não. Não tem muito motivo para alegria, não. Pessoal perguntando se eu ia trazer boas notícias, aí eu trago notícias de dor e sofrimento para todos. Né? Vamos olhar o gráfico. E para começar, eu queria já perguntar assim, o que talvez algumas pessoas estejam com essa dúvida. O Bitcoin parece que parou de cair nesse momento aí em 30.300 e deu uma subidinha. Dá para confiar nessa subida? O que você diz? Rapaz, eu confio mais na minha ex do que nessa subida aí. Ou seja, tá complicado mesmo. Eu não confio na minha ex, né, cara? Então, assim... Então, conta pra gente aí, o que está acontecendo? O que você estava olhando aí nos gráficos? Vamos lá, eu vou começar mostrando para vocês aqui na minha tela uma informação interessante, que é o índice de medo e ganância do mercado, né? O índice de medo e ganância do mercado, ele não é necessariamente um sinal de compra, um sinal de venda, tá? Mas ele traz informações bem interessantes para quem não é muito técnico e até para quem é técnico ter um pouco de sentimento do mercado. O índice de ganância e medo, ele costuma atingir por volta de 10 ou por volta de um dígito, tipo de 1 a 9, quando o mercado está realmente perto do seu do seu momento final ali de queda, tá? Claro, existem alguns momentos, você vai ver, por exemplo, acho que tem esse aqui, ó, que é de 5, que foi em agosto de 2019, a gente abre o gráfico, vai para agosto de 2019, a gente percebe que não faz nem muito sentido aqui, ó. Agosto de 2019 não faz tanto sentido assim, né? O mercado não tinha nem caído, ele caiu mais em setembro. Mas por isso que você não pode levar isso como um sinal de compra e venda, mas você pode levar como um sinal de entender como é que está o sentimento do mercado como um todo, tá? Nesse momento, eu não gosto muito do que eu vejo do ponto de vista autista, né? Tipo, autista. Do ponto de vista de quem quer estar esperando alta, né? Mas o meu viés continua sendo de queda, tá? Nós temos... já tinha um tempo que eu não via medo, né, no valor histórico desde de um mês atrás, uma semana atrás, ontem e hoje, assim, seguindo medo direto. É a primeira vez no ano que a gente está tendo esse movimento aqui. Quando esse medo chegar em 10 ou menos, provavelmente deve acontecer isso amanhã, eu vou começar a considerar alguns pontos de compra. Mas eu vou mostrar para vocês onde estão meus pontos de compra, tá? O nosso dólar cost average, desde que começamos as lives aqui no CryptoMais, está hoje em menos 21,50%, tá? Continua acima de que se você tivesse comprado tudo lá atrás. Mas a gente vai... Isso aqui é um teste meu para longo prazo. Quando essa live aqui tiver uns 2 anos, a gente vai revisitar isso aqui e vai rir bastante. Olhando o preço do Bitcoin, tá? A gente tem possíveis pontos... deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui pelas Easy Bands pontos de compra em 28 mil, tá? Que é, coincidentemente, o suporte que a gente tinha no ano passado, lá por volta de junho, julho, maio. A gente também tem pontos de compra aqui em 20 mil. Esse aqui é um indicador que no passado ele conseguiu pegar bem aqui os fundos, tá vendo? Ó? Fundos de 2018, fundos de 2020. Ele pegou até que bem legal, assim, e os topos também ele conseguia
identificar mais ou menos quando estava chegando no topo. Então é um indicador que eu gosto de utilizar, né? Ele utiliza, né, como base a média móvel de 10 aqui em cima. Então eu gosto bastante dele. Ele traz um pouco de insight aqui para quem quer uma zona. Ah, Vinícius, eu não quero fazer esse ano, não quero fazer não sei o quê. Cara, você pode começar comprando aqui em 28, que é um ponto considerado mais seguro, e aqui em 21 você faz a sua média. Você vai ficar com a média mais ou menos aqui em 24, né, 23, sei lá. Ou seja, você realmente acredita fortemente que vai cair para menos de 30, 28 mil? Olha, eu vou mostrar uma informação interessante. Eu não costumo abrir muito o Trading Light aqui no canal, porque Heatmap é um negócio complicado, né? A gente está tendo uma pressão, ó, nesse momento aqui, você vai ver uns amarelinhos pipocando aqui na tela. Esse amarelinho pipocando aqui é pressão de compra, tá? Tá tendo pressão de compra aqui agora. Mas a gente consegue ver, né, nesse mapa de calor, a zona que está mais amarelinha aqui embaixo e tal, são zonas onde as pessoas estão colocando ordens de compra. Então a gente vai ver ordens de compra em 30 mil, 29 mil, 27 mil, 24 mil, 22 mil, 21 mil, 20 mil, 19 mil e, estranhamente, aqui em 16 mil tem bastante até. E aí eu vou levar vocês numa viagem comigo aqui no gráfico, para vocês entenderem por que 16 mil, né? Acontece que se a gente traçar uma tendência, uma linha de tendência... Ih, caraca, olha eu atrapalhando a minha linha de tendência aqui. A linha de tendência de alta, né, lá de 2018, pegando aqui abaixo de 2020 e continuar seguindo ela para a nossa direita, a gente vai ter uma zona aqui por volta de 13 mil. Se a gente considerar que o Bitcoin não cai, isso aqui tudo de uma vez só, ele não cai tão reto assim, né? Ele costuma cair em uma diagonalzinha, um negocinho desse. Você pode até fazer isso aqui, ó. Tipo, ele pode, sei lá, subir amanhã, faz isso aqui e tal. Quando a gente vê, se você andar mais ou menos de ladinho aqui, você vai chegar em 16 mil por aqui, por outubro, tá? Então, não sei se esse é o time frame exato, não sei se tem tantas ordens assim também abaixo de 16. As pessoas tendem a mudar essas ordens, tá? Não é porque botou agora em 16 também que vai ficar ali para sempre. Aposto que se a gente começar a cair bem forte, eles vão abaixar isso mais ou menos para os 13 mil, tá? E foi isso que me fez mudar um pouco a minha estratégia de compra, tá? Eu vou revelar aqui onde estão meus pontos de compra agora, para todo mundo. Legal. Vamos ver. Acho que o pessoal está curioso saber aí quando é que vale Galera a pena comprar. Pois é, a galera que quer pensar ali, onde é que eu compro, tá? Eu estou colocando alguns pontinhos de compra. Deixa eu botar aqui. Ó, a minha compra começa em 28 mil, tá? Eu vou falar o seguinte: cada ordem que eu faço abaixo, ela é o dobro da anterior. Então, em 28 mil, eu compro tipo R$1, tá? Lá em 25 mil mais ou menos, eu compro R$2. Aí em 22 mil, aqui 22.100, 150, eu vou comprar R$4, né? E aqui em 19.220 e pouquinho, eu vou comprar R$8. E aqui em 16.300, eu vou comprar R$16. Então assim, começa ali com 1, termina em 16. O que é importante de você levar essa informação? Eu estou fazendo o DCA, que a gente já conversou aqui, mas ele é um DCA escalonado. Então, a minha primeira ordem não pode ser grande, tá? Por lei, ela não pode ser grande. Ela vai ser 17 vezes menor do que a minha última ordem, tá bom? Então, calcula o que você tem desse jeito, divide ali, né, pela quantidade de vezes que você tem. Se você tem R$1 ali, mais R$2 aqui, R$3, mais 4 aqui, 7... Soma tudo, divide por esse número e você vai ter as ordens que você quer colocar com o capital que você tem. Essa é a minha estratégia, tá? Não quer dizer que a gente vai para 16. Tudo que eu estou fazendo é me preparando para o cenário, porque eu continuo acreditando que o nosso suporte mais forte, que é o suporte que está aqui por volta de 22 mil, ele tende a segurar, que é o suporte semanal do Bitcoin. A diferença é que o Bitcoin, às vezes, rompe esse suporte, igual aqui, ó, a gente tem aqui embaixo, ó,
um rompimento desse suporte que foi de total de 30% abaixo do suporte. Ele voltou até o fim da semana? Voltou. O que é 30% abaixo desse suporte aqui? Ó, fica bem pertinho dos 16. Se a gente bate ali e volta, entendeu? A gente provavelmente visita esses pontos. Não quer dizer que vai, mas a gente tem que estar preparado. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Você falou que o suporte de 22 deve segurar, mas não necessariamente ele não vai tocar pontos menores, né? Ele pode tocar rapidamente e subir. Agora, é Isso. comum que em ciclos de alta o Bitcoin volte para o preço anterior à última máxima histórica. A gente viu que o Bitcoin começou esse ciclo ali em 2020 e aí ultrapassou em dezembro de 2020 os 20 mil dólares ali que tinha sido a máxima histórica lá de 2017. Ah, é comum a gente ver isso, o Bitcoin, num próximo ciclo de baixa, e ele cair abaixo desse nível? Normalmente não, historicamente não. Ó. Se a gente olhar aqui, se bem que aqui atrás até tem, mas aqui é 2013, a terra de ninguém louca, tá? Mas assim, por aqui a gente não viu isso, tá? E até o momento a gente não viu isso. Acho que a gente não tem tanto histórico assim para prometer isso, tá? Essa é a verdade. Mas a gente tende a não visitar se a gente for olhar esse exemplo aqui de trás. A diferença é a seguinte, tá? A gente, por muito tempo, pediu, né? A gente, assim, a comunidade de cripto pediu para que as instituições entrassem em criptomoedas, para que elas comprassem criptomoedas, e elas assim o fizeram. A gente tem muitos fundos hoje que estão assim. Só que elas não tratam o Bitcoin como um ouro digital, como uma reserva de valor. Tratam como uma ação de tecnologia, praticamente. Então, a gente está, na real, tendo uma grande correlação com as quedas que a gente vê, por exemplo, na Nasdaq. Tá vendo? Ó? O gráfico, ele tem ficado bem parecido, tá? E, assim, o SPX hoje atingiu uma nova baixa, dá para ver aqui no gráfico. Não sei se a gente consegue sustentar essa zona dos 4.000 no SPX. Então, é possível que com a queda de todo o mercado e toda a crise global, a gente volte, sim, para o patamar dos 20 mil e atinja lá a máxima anterior. Tá? Eu não tiro isso de possibilidade. Ou seja, por mais que isso praticamente nunca tenha acontecido, né? Ou seja, aconteceu ali no começo da história do Bitcoin, quando tinha um mercado bem pequeno ainda, né? Pode ser que isso mude porque o mercado hoje é tão diferente a ponto dele sofrer aí ainda mais que o mercado global. Seria mais ou menos isso. Sim, se a gente considerar aquela notícia de que a MicroStrategy vai enfrentar um margin call, que basicamente é ter que vender os bitcoins que eles compraram, né, ali na faixa dos 21 mil, a gente pode ver uma queda muito rápida, que pode ser o que vai levar a gente aos 16, tá? Uma queda muito rápida, que é o seguinte, vamos supor, tá? Eu comprei Bitcoin e eu coloquei uma ordem de stop loss. Para quem não sabe, stop loss é uma ordem onde eu paro a minha perda, tá bom? Aí eu coloco um stop loss ali em 20 mil. Você, Paulo, você colocou em 19, só que a gente é muito rico, tá? Vamos aí, nível Elon Musk de rico. Tá? O Elon Musk não tem tanta grana quanto a gente, então ele botou o stop loss dele um pouquinho acima, ali em 21 mil. Na hora que a MicroStrategy vende o dela, o preço cai. O preço da MicroStrategy vai fazer o Bitcoin cair o suficiente para bater o stop do Elon Musk. Agora tem a MicroStrategy e o Elon Musk vendendo. Aí vai bater no meu em 20 ou 19, e aí vai bater no seu em 18. E aí todo mundo começa a vender de forma automática, porque cria uma cascata, é efeito dominó, entendeu? O maiorzão vai derrubando todo mundo. E aí a gente tem essas que a gente chama de wicks, que são essas quedas muito rápidas que depois voltam, né? Porque as pessoas já injetam liquidez e falam: opa, o preço está muito baixo, injeta liquidez no mercado e compra a moeda. A gente pode ver isso acontecer, principalmente com a quantidade de fundos de investimento que hoje estão em criptomoeda. Legal. E assim, você mostrou aí essa estratégia para justamente aproveitar esse momento, né? Ou seja, se isso acontecer de cair para muito barato o Bitcoin, é possível que seja uma queda muito rápida, e aí você cria essas ordens para aproveitar esse movimento. Mas aí aquele investidor que é iniciante, está assistindo a nossa live agora, mas não sabe muito bem como criar uma ordem limite na corretora, só sabe mesmo como mandar real para lá e comprar na hora.
Você recomenda que essa pessoa tente seguir isso? É muito difícil? Qual é a alternativa para esse perfil de investidor? Olha, dependendo da corretora, muitas corretoras têm cursos dentro delas, tá? Vários cursos traduzidos e tal, mas se você não se sente confortável com isso, você pode utilizar uma plataforma tipo o TradingView, que eu estou utilizando aqui, e colocar um alarme. Você pode botar um alerta aqui, você cria um alerta, ó, quando o Bitcoin bater o preço X, né, aqui, ó, cruzou o preço de 15 mil, entendeu? Me avisa, sabe? E aí ele vai te avisar. Ou você tem alguns aplicativos que avisam você do preço do Bitcoin, ou então você simplesmente faz o DCA tradicional de comprando de tempo em tempo, compra bem pouquinho, entendeu? Tipo, toda semana ou todo mês vai comprando um pouquinho. Eu recomendo toda semana acima de todo mês, eu acho que é melhor, mas é cada um. Então, vai comprando de pouquinho em pouquinho e vendo aonde isso vai te levar. Porque a realidade é que, assim, a gente tem que estar preparado, tá? Muitas pessoas falam, fala que pode subir, fala que pode cair, mas não fala nada. Tipo, cara, eu tô falando justamente a minha estratégia para caso o pior aconteça, tá? Eu espero que a gente não atinja 16 mil, mas se atingir, maravilha para mim. Eu peguei uma ordem maravilhosa, eu tô feliz da vida, vou sair dali com um dos melhores trades da minha vida, tá? Mas é melhor do que eu me preparar, comprar tudo em 22, aí o negócio cai para 16, eu entro em pânico e vendo. Entendeu? Você tem que estar preparado, tá? No momento de queda, no mercado de queda, você tem que estar preparado com muita cautela para qualquer coisa que possa acontecer. E é assim que eu indico as pessoas atuem em um mercado como esse, principalmente se você não é trader de profissão. Legal. E aí, Vinícius, só para a gente finalizar nosso papo, a gente sabe que tem muita gente que já está há um tempinho no mercado e gosta de se arriscar em altcoin. A gente sabe que quando o Bitcoin está caindo, comprar altcoin é arriscado demais. Mas assim, pensando aí no próximo ciclo de alta, ou seja, em se posicionar e comprar algumas altcoins mais estabelecidas aí para o longo prazo, você acha que tem como a gente escolher alguma já por enquanto? Tem alguma que você está de olho para comprar aí o mais barato possível, para tentar ganhar lá na frente? O que você fala para esse investidor aí que topa se arriscar um pouco mais? Eu nunca pensei que eu ia dizer isso na minha vida. Caraca, aí, o Vinícius de um ano atrás, ele me bateria agora. Mas uma das moedas que vem na minha cabeça é Doge. Por Por causa causa do do Elon Elon Musk. Musk na compra do Twitter. Eu não acredito que as coisas estejam, tipo, não estejam de alguma forma conectadas ali. Deve ter algum plano, tá? Eu especularia em Doge, mas é muito pouco, tá? Eu vou explicar qual é a minha estratégia para o mercado, tá? Eu estou fazendo DCA de Bitcoin. Estou comprando Bitcoin por quê? Porque Bitcoin, dentre todas, é a menos volátil, tá bom? Então, quando a gente chegar no fundo do Bitcoin, tipo, caraca, declarado, isso aqui foi o fundo, eu começo a comprar Ethereum, tá? Uma vez que a gente está no fundo, eu compro Ethereum. Por quê? Porque é a segunda maior market cap, uma altcoin que tende a superar o Bitcoin em valorização sempre. E a partir do momento que a gente tem uma reversão clara, um sinal claro de reversão, eu vou observar as moedas que estão vencendo contra o Bitcoin. E eu vou falar que tem que ter cuidado com cada ciclo pelo seguinte, tá, pessoal? Tem alguns sites que permitem você ver o site como era no passado. Tá? É o Wayback Machine, se eu não me engano. Se você for no Wayback Machine e olhar as top 10 moedas de cada ciclo, tá? Ciclo de 2017 2018, ciclo de 2019 2020, ciclo de 2020 até agora, você vai notar que essas moedas, as top 50, mudaram todas. Todas. Então, assim, se eu falar para você, não, Solana vai ser top market cap, eu posso estar mentindo descaradamente para você. Então é muito difícil trazer uma análise das altcoins para agora. A única que eu consigo pensar mesmo é Doge, porque o Elon Musk é um meme ambulante e o meme ambulante aparentemente vende. Entendeu? Mas eu acho Dogecoin uma moeda cheia de fundamentos e mega incrível? Não, eu não acho. Eu não botaria muita grana nisso. Eu prefiro olhar para as altcoins quando o mercado começar a recuperar. Ali eu vou ter uma noção de para onde vai. O Ethereum é outro papo. Ethereum é sólido, tecnologia é boa, amplamente usada, extremamente descentralizado,
deflacionário, assim, ele é muito bom, tá? E é por isso que se torna o ativo que eu compro uma vez que o fundo foi estabelecido. Legal. Então a gente, quando chegar esse fundo, aí a gente vai então apontar que pode ser o momento de investir em altcoin, mas acho que esse dia ainda vai chegar e a gente vai falar sobre isso. Só que se o fundo chegar numa terça-feira, entre terça e domingo, você só vai ver isso lá no canal do Telegram, @FalaTerraNova, tá? Eu tô fazendo esse anúncio aqui porque lá no canal a gente já falou muito sobre as ordens, sobre o que esperar do mercado. Ao longo dessa semana, a gente foi falando bastante sobre os pontos de suporte, aonde que eu imaginava que seria um local interessante para começar a compra. Hoje eu fiz até um trade que deu perda, mas eu fiz um trade lá, comentei, expliquei o stop loss, inclusive, foi bem legal. Então, vale a pena para quem quer mais informação ao longo da semana seguir o canal. Para quem tá de boa assim, acompanha aqui no Infomoney toda segunda-feira. Legal. Terra Nova, um abraço e até a próxima edição aí do CryptoMaster. Te vejo lá. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, e aí no próximo bloco a gente vai dar uma olhada nas principais notícias aí que mexeram com o mercado nos últimos dias. Roda a vinheta. Bom, a principal notícia do dia hoje, você deve ter visto por aqui, saiu no infomoney.com.br, é que o Instagram começa a testar integração com NFTs. O Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, a empresa dona do Facebook, anunciou em um vídeo nesta segunda-feira que o Instagram começará a testar essa integração ainda nesta semana. O CoinDesk já havia antecipado a notícia na semana passada e disse que confirmou, essa notícia na verdade foi confirmada hoje, né? O CoinDesk havia antecipado que o Facebook iria utilizar algumas blockchains e o Mark Zuckerberg confirmou que o Instagram vai usar Ethereum, Polygon, Solana e Flow. Mas ele ainda não deu detalhes sobre quais delas seriam suportadas ainda nesta primeira etapa. Ele disse: estamos começando a criar NFTs não apenas em nosso metaverso e no Reality Labs, mas também em nossa família de aplicativos. Vamos trazer funcionalidades semelhantes para o Facebook em breve, disse Zuckerberg no vídeo. A empresa disse também que está trabalhando em NFTs tridimensionais de realidade aumentada com seu software Spark AR, que primeiro será compatível com os stories do Instagram. Em uma postagem no Twitter, o representante da Meta confirmou que carteiras de criptomoedas famosas como MetaMask e Trust Wallet serão compatíveis com o recurso. Ao conectar suas carteiras, os usuários poderão provar a propriedade do NFT, exibi-lo em seu perfil e marcar o criador da arte. O Instagram não vai cobrar dos usuários por postar e compartilhar NFTs, ao contrário do Twitter, que liberou o uso de tokens não fungíveis em janeiro de uma forma paga. Bom, o curioso dessa notícia é que ela saiu aí num momento não muito benéfico aí para os NFTs, que vem aí experimentando um momento de baixa muito importante. A gente viu alguns NFTs que foram comprados inicialmente por bilhões de dólares, como aquele tweet do Jack Dorsey, o fundador do Twitter. Ele vendeu sua postagem, a primeira postagem no Twitter, como NFT, e ela foi colocada a leilão depois, assim, para um valor 100 vezes menor. Então, realmente, o mercado não está querendo se arriscar em NFTs, o que é até esperado para o momento que os investidores, na verdade, estão eliminando riscos para poder justamente se proteger contra a crise global. Teve um levantamento da Chainalysis que falou que o valor movimentado em transações de NFTs despencou de 3,9 bilhões de dólares de fevereiro para só 964 milhões de dólares no mês de março. Esse foi o menor nível semanal desde a primeira semana de agosto do ano passado. Bom, a notícia seguinte tem a ver com o projeto Terra Luna, que eu mencionei agora há pouco, que está caindo aí 30%. Bom, a queda do Bitcoin sempre afeta as criptomoedas menores, chamadas de altcoins, mas não é tudo do mesmo jeito, não. Uma das piores situações atualmente é a da Luna, a cripto da blockchain Terra, que despecou 40% em uma semana, desses 30% somente hoje. Esse recuo está ligado ao funcionamento da stablecoin Terra USD, ou UST, do mesmo projeto em blockchain. Bom, ao contrário de stablecoins comuns, que são pareadas ao dólar por meio de reservas depositadas em banco, a UST usa um mecanismo de emissão e queima da criptomoeda Luna para buscar paridade com a moeda americana.
O sistema depende de market makers, que são aquelas pessoas pagas para fazer trades usando a volatilidade para manter o preço da criptomoeda ou para estimular aí, as pessoas a criarem ordens no livro de compra. Bom, esse sistema que depende dos market makers, que ganham com a volatilidade e lucram para manter a UST a $1, parece não estar funcionando muito bem. A tarefa parece ter ficado difícil demais em meio a uma onda de resgates da stablecoin e a consequente emissão da Luna no mercado. Ou seja, quando as pessoas retiram o UST do mercado, mais Luna é emitido e aí impactou muito forte no preço da criptomoeda. O resultado parece ser uma crise generalizada, em que uma stablecoin não é estável e a criptomoeda que ajuda a paridade despenca de preço. Mas há ainda um componente extra nessa situação, que afeta até mesmo quem não tem nem UST e nem Luna. Isso porque a empresa por trás dessa criptomoeda, por trás desse projeto, indicou que poderá vender bilhões de dólares em Bitcoin para poder segurar a paridade da stablecoin. Na prática, para a Luna e o UST sobreviverem, é possível que pelo menos 1,5 bilhão de dólares sejam despejados no mercado, alertou o criador do projeto nesta segunda-feira. Esse é mais uma situação que coloca aí em xeque o funcionamento de stablecoins algorítmicas, ou seja, esse é uma prova de fogo realmente para esse tipo de stablecoin. A gente conhece as stablecoins mais famosas, né, o USDT, o USDC, o USDP, elas funcionam todas da maneira clássica, ou seja, a empresa compra dólares ou outros ativos negociados em dólares para cada unidade de dólar emitida, então elas têm uma paridade depositada em banco para cada criptomoeda. E essa estratégia, às vezes, é alvo aí de crítica. A gente sabe que a USDT tem um histórico meio controverso. Nesse caso, a stablecoin algorítmica, ela não usa nenhum tipo de lastro e ela realmente só controla o preço de uma stablecoin baseada na queima de outra. Então, se alguém cria novas USTs, ou seja, se eu quero UST e compro UST, eu queimo, o sistema queima a Luna automaticamente. O problema é que agora as pessoas estão com muito medo do que está acontecendo no mercado e estão resgatando o que depositaram o ST, ou seja, retirando o ST no mercado e automaticamente despejando uma quantidade muito grande de Luna, e aí está despencando de preço, por isso que você vê aí a criptomoeda caindo 30% só hoje. Isso aí é mais uma dica de que esse ainda é uma fase experimental desse tipo de stablecoin e que a gente ainda deve ver muita evolução pela frente. Não por acaso, grandes nomes da indústria têm aí algum tipo de dúvida com relação a esse tipo de stablecoin. Uma delas é o Sam Bankman-Fried, que é o fundador da FTX, é bem famoso, um bilionário, jovem bilionário bem famoso aí, americano, que diz que prefere as stablecoins tradicionais, né, como a USDT, como a USDC. Os defensores, por outro lado, da UST, dizem que isso já aconteceu várias vezes com a própria USDT, ou seja, até mesmo uma criptomoeda com dinheiro depositado em banco também já perdeu a paridade. Bom, o interessante agora é ver o que vai acontecer daqui para frente e ficar observando o preço não só da Luna, mas da UST. Ela, hoje cedo, deveria valer $1, chegou a valer 93 centavos de dólar. Bom, pessoal, eu queria agradecer de novo a presença de vocês por aqui. Obrigado de novo pela audiência. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, não esquece de, por favor, curtir esse vídeo se você gostou do nosso conteúdo hoje. Clicar aí no sininho para receber as notificações. A gente tem no canal não só vídeos de cripto, mas também, claro, vídeo sobre todo o mercado financeiro aqui no canal do Infomoney. E, por favor, também não esquece de ver ali no infomoney.com.br as nossas matérias de criptomoedas. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!